culto à forma. O que o escritor do parnasianismo mais preza? O culto à forma, né? Diz, o conteúdo não é tão importante, mas a forma é mais importante que o conteúdo. E o poeta parnasiano, como Olavo Bilac, por exemplo, ele se comparava ao ourives, né? Para ele poder fazer a poesia belíssima e ainda arrematá-la com a rima perfeita, né? Como se fosse a pedra preciosa da joia, né? E, então, por isso que ele fala assim, invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que o alto-relevo faz de uma flor, né? E a gente percebe essa devoção aí pela rima, né? Pela forma, a partir dessa autoafirmação de que ele inveja ourives. Mais importante também, a gente salientar que o parnasianismo, ele não tinha preocupação com o mundo político e social, né? Os poetas parnasianos se fechavam nas suas torres de marfim, né, como assim dizia, para eles não terem contato com nada que era do mundo político, mundo social, né? Trabalhar só o pensamento, trabalhar alteia, lima, sofre, sua, né? Um trabalho duro, pesado, um trabalho, um labor, não é? Não tem nada disso de, nossa, poesia bonita, que rima rica, mas é inspirado, não tem nada de inspiração. É trabalho duro, não é? Isso que eles falam, assume o tempo todo, que não tem nada de inspiração, não. E nós vamos ver aqui, ó, peraí, que eu estou compartilhando o slide com vocês aqui. Parnasianismo, para a gente poder... Peraí, que tem uns meninos aqui querendo entrar na nossa aula. Isadora já entrou. Ó, falei para vocês que era muito utilizado também nessa época, né? Valorização do belo, do bom, para suprimir as mazelas sociais, né? Isso é por causa do Belle Époque, né? Então, eu já mandei esse slide aqui para vocês, não já, gente? Já mandei esse slide? Esse aqui é bastante Já bacana para li vocês. um monte de vezes também. Então, para você poder analisar as características, ó, você precisa dar uma memorizada, né? Porque aqui nós temos na apostila de vocês, nós temos o contexto histórico, parnasianismo, arte pela arte, característica bem espalhada assim no meio do texto, né? E aqui eu já consegui fazer como se fosse até um mapa mental para facilitar a vida de vocês, né? Impassibilidade, contenção do lirismo, a subjetividade afastada do sentimentalismo. Não tem sentimentalismo exacerbado, né? Falei para vocês que o realismo, naturalismo, parnasianismo são correntes literárias que tentam pôr um fim naquela exacerbação e idealização sentimental do romantismo, né? São escolas antirromânticas. Deixa eu ver aqui. Completando aspectos formais, rimas ricas e raras. Toda aula você fala isso, Maria. A gente tem que falar toda aula, pra vocês memorizarem mesmo, tá? Porque o ano que vem a gente só pincela isso de novo, né? Os encadeamentos, lembra o que são os encadeamentos? Vou ter que fechar um pouquinho essa janela, essa cortina aqui, que tá muito clara. Minha carinha. Peraí. Ai. Uhum. Os encadeamentos, aqui um verso não tem sentido só por inteiro, ele não tem sentido, né? Precisa de outro verso para ter sentido. A métrica rígida, preciosismo vocabular, muito preciosismo. Deixa eu ver onde é que eu parei. Ah, não, já fiz isso aqui tudo com vocês. Já falamos sobre esse poema aqui, né? Bastante bacana, que aqui a gente usa uma linguagem já musical do simbolismo, né? Que é a repetição de som consonantal, né? A literação, e repetição de som vocálico, que é a assonância, né? O Ângelus plange ao longe, doloroso dobre, né? Ângelus plange ao longe, repetição do G. Né? Último ouro do sol morre na serração. E muita personificação também, né? O último ouro do sol morre na serração. Metáfora. Então, nós temos metáfora, personificação, aliteração, muita figura de linguagem de um modo geral. E austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como extrema unção. Urbe gloriosa e pobre, que foi gloriosa demais no passado, né? Ouro Preto foi a primeira capital,
Foi a primeira, não, né? Foi Salvador, né? Que foi a primeira capital do Brasil, né? Mas Ouro Preto chegou a ser capital de Minas, né? Primeira capital de Minas, onde o Brasil começou ali em Ouro Preto, né? Nasceu em Ouro Preto. Falei para vocês, a Polícia Militar ela foi fundada ali em Ouro Preto, na cavalaria, não é? Então, Ouro Preto tem uma importância histórica muito grande para o Brasil. Então, por isso que é a UB gloriosa. Gloriosa, porque foi muito gloriosa. Dali saíram caminhões e caminhões, navios e navios de pedras preciosas, não é? Daquela região ali. E é pobre hoje, porque hoje não tem mais aquela grandeza, né? Bom, assim, né? A crítica acha, né? Para mim, Ouro Preto, se pudesse Ouro Preto todo ano levar minha turma, que eu estou dando aula sobre barroco, arcadismo, Ouro Preto levava, eu acho muito bacana. Assim, sempre que eu vou para BH, eu gosto de passar por Ouro Preto, né? A gente ir por Ouro Preto. Demora que a gente até pega menos, que é trânsito menos pesado, né? Mas é muito bacana. Sempre tem muitos festivais, né? Agora não, né? Mas sempre tem muitos saraus que o povo todo pela rua, por ser uma cidade universitária também, né? Então, assim, as exposições culturais são intensas, né? Bastante bacana. Fora aqueles museus todos que você pode visitar, não é? Museu da Mineração, museu de tudo quanto há, né? Que tem lá. Tem lá no o Museu da Moeda, né? Onde ficou preso um dos grandes nomes do arcadismo brasileiro, né? O Cláudio Manuel da Costa, e foi encontrado morto, né? Eu tenho uma foto do meu menino lá dentro da sala, cara, é uma loucura, a viagem no tempo, não é? Uma viagem no tempo que você faz, né? O cara viveu e morreu em 1780. E você vai lá em 2022 e tira foto na mesma sala que ele viveu e morreu. Então, assim, um passeio histórico na história, né? No cenário da história. Muito bacana. Deixa eu ver mais o que aqui. Aqui ele faz uma intertextualidade ainda, né? Com os versos de Dirceu, como uma procissão espectral que se move, dobra o sino, soluça um verso de Dirceu. Sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Né? Então faz intertextualidade com Dirceu da Marília, não é? Que é a obra do Tomás Antônio Gonzaga, do arcadismo brasileiro. Tá bom? Vocês não podem esquecer essas coisas que nós vimos passado, não, hein? Quinhentismo, barroco, arcadismo, né? Romantismo. Aqui. Agora, vocês estão lendo aí o Cortiço, né? Então, escolhi um dia para a gente falar do Cortiço um pouquinho, igual a gente falava lá do Senhora, né? Estou muito querendo que essas aulas voltem esse ano ainda, as aulas presenciais, para a gente poder discutir um pouco melhor esses livros, né? Porque a gente tem, agora no segundo semestre, por exemplo, a gente estuda toda a parte do modernismo brasileiro, né? E o modernismo é muito bacana, o modernismo é uma literatura de cunho social e político, não é? Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Cachorra-Baleia. Então, assim, bastante bacana a gente poder estar junto para poder fazer isso. Mas, se a gente não puder também, vocês vão lendo aí, a gente vai comentando de cá, né? Mas hoje nós vamos falar, então, de simbolismo. Ó, deixa eu ver aqui. Está no mundo. Ah, não, peraí. Deixa eu ler esse poema aqui com vocês, ó. Assim, a sua página 109, aí, tem um poema de um escritor, um grande escritor, o João Cabral de Melo Neto. Ele faz parte dessa terceira fase do modernismo brasileiro. Ele figura junto com o João Guimarães Rosa, ele figura junto com a Clarice Lispector. Então, só tem fera, né? Cada um com a sua singularidade, né? Porque, sim, são muito diferentes as abordagens que eles fazem, né? Mas eles todos aí estão debaixo do mesmo guarda-chuva aí dessa terceira fase do modernismo brasileiro. O João Cabral de Melo Neto é chamado de o arquiteto das palavras, que ele escolhe muito metodicamente. Calma, não precisa chorar. Não precisa. Ele estava deitado aí? Só pode fechar a porta dele. Estava tudo bem, porque estava com a porta aberta. Calma.
João Cabral de Melo Neto é chamado de o arquiteto das palavras, que ele escolhe, assim, com muita precisão as palavras que vai usar no seu poema, sabe? Ops, caladinho. Dorme, 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 dorme. E aí tem um poema na sua apostila aí, página 109, que vai falar de catar feijão. João Cabral é doido, gente. Não. Ele vai comparar o catar feijão com escrever, né? Então, faz uma analogia de como que você cata feijão. Você joga o feijão na bacia, na água, aquele que boiar você tira, porque é ruim, né? Boiou porque tá com bicho, com o centro oco. E para você escrever, você também joga as palavras na folha, mas todas vão boiar, porque a folha, né, é dura, então todas as palavras vão boiar. E aí vai fazendo uma analogia do catar feijão com escrever, muito bacana. Ó. Catar feijão se limita com escrever. Joga seus grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo? Toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo, seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele, catar esse feijão, palavra, né? Soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. O leve, ele tá falando de catar feijão mesmo, porque leve vai boiar. Oco, ele tá falando da palavra, né? A palavra vazia de sentido. Não, vamos tirar, vamos eliminar. Joga fora a palha, ou seja, a palha do feijão, e o eco da palavra. Né? Aquelas palavras que às vezes não casam bem a ideia, ou dá uma cacofonia, né? Quando elas são colocadas junto com outras palavras. Então, ele vai mostrar como que se escreve, que escrever é como catar feijão. E isso é um processo metalinguístico herdado do parnasianismo. Porque o Olavo Bilac não falou lá que escrever poema para ele é igual o Ourives faz um anel de ouro lá e põe uma pedra preciosa. Então, esse caráter metalinguístico, né? Toda vez que a gente estuda escola literária, a gente vê qual que é o legado que essa escola literária nos deixou. Esse caráter metalinguístico foi deixado pelo parnasianismo. Né? O parnasianismo, com o Olavo Bilac falando que imito Ourives quando escrevo. Ele está escrevendo e falando que ele imita quando ele escreve. Então, é um caráter metalinguístico. Né? E ele fala que ele busca criar a poesia perfeita, não é isso que ele fala? Busca criar a poesia perfeita. Esse trabalho poético é uma herança deixada para os escritores modernistas, como o João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto também vai se valer dessa comparação de catar feijão com escrever, né? Igual o Olavo Bilac, tá certo? Então, a gente percebe esse caráter metalinguístico deixado aí pelo parnasianismo, ok? Tem um poema aí também do Drummond que ele fala disso, né? O Drummond também fala de que 10% é inspiração e 90% do seu poema é transpiração. Ao lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã, ou seja, começamos a trabalhar cedo. São muitas, eu pouco. São muitas palavras e eu sou pouco. Algumas fortes, como javali. Não me julgo louco. Se o fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixam-se enlaçar, tontas à carícia, e súbito fogem, e não há ameaça, e nem a sevícia, que as traga de novo ao centro da praça. Às vezes as palavras fogem da mente dele, né? Sabe quando você tem que escrever que você não acha a palavra ideal para poder escrever, porque seu vocabulário está pobre, tá? Dá um jeito de ler mais. Mas no caso dele aqui, é porque a imagem, as palavras vagueiam, né? Que quer dizer isso? Palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Quisera possuir-te neste descampado sem roteiro de unha ou marca de dente nessa pele clara. Preferes o amor de uma posse impura e que veio o gozo da maior tortura. O gozo da maior tortura é esse labor, né? De escrever. Então, aqui ele comprova, essa poesia do Drummond aqui, comprova que é muito mais trabalho com as palavras do que inspiração.
como os poetas do parnasianismo afirmavam, que não é inspiração que a gente tem, não, a gente trabalha duro, como o Drummond falou aqui. Drummond também, que é um poeta modernista, né, da segunda geração do modernismo, de 30 a 45. Então, observa que nós temos herança do parnasianismo, que aconteceu lá em 1800, né, final do século XIX, nós temos herança do parnasianismo nos escritores do século XX, né, século XIX para o século XX. Então, um legado deixado pelo parnasianismo, não é? Isso é bastante bacana a gente perceber, tá? Que a gente vai conseguindo fazer esse link, né? De uma escola literária com a outra. Ai, meu amor. O que você quer? Colinho de mamãe? Colinho de mamãe. Mamãe tá dando aula aí. Fica quietinho, vem. Aí, deitei. Então, agora nós vamos falar do simbolismo. O simbolismo é a linguagem da música. O grande nome do simbolismo é o Cruz e Souza. Não foi muito aceito o simbolismo pela classe burguesa, digamos assim, porque o parnasianismo agradava mais, né? O parnasianismo era mais embelezado, né? O simbolismo, ele é mais assim, uma linguagem mais fluida, ele não afirma nada, né? Só sugere. O grande nome do simbolismo na França, que é o Mallarmé, ele fala que a linguagem ela não tem que afirmar nada. A poesia não deve ser nem descritiva, nem narrativa. Ela deve ser apenas sugestiva. Então, nós vamos ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui um slide para vocês, para a gente ver como que o simbolismo é essa linguagem da sugestão, né? Não tem uma afirmação. Por isso que, às vezes, as poesias, assim, elas lembram um mundo onírico, né? Um mundo de sonho. As imagens do simbolismo, por exemplo, as imagens que representam o simbolismo, são aquelas imagens do impressionismo, né? Que é mais aquele borrão na tela, que não tem linhas delimitando, né? É o ser humano que pensa que é ali um barquinho com duas pessoas num sol poente, não é? A gente enxerga isso, mas não tem nada delimitado ali, né? É mais um borrão de tinta do que a delimitação. É, né? Sujou a cara, né? Dá pra mão. Ai, obrigada. Ó, peraí. Deixa eu abrir aqui nosso simbolismo brasileiro. E aí nós temos esse grande nome, Cruz e Souza, como eu estou falando para vocês. O Cruz e Souza, ele foi... a crítica hoje considera o Cruz e Souza como um poeta, assim, dos maiores, não só do Brasil, mas um grande poeta do simbolismo mundial, tá? Dada a sua carga emotiva, a sua subjetividade na sua poesia lírica, porque ele era um poeta negro, né? Numa sociedade escravocrata, então ele sofria as dores de ser uma pessoa negra naquela sociedade de escravos, né? E aí ele transpõe isso nas poesias dele. Então, assim, bastante bacana, muito bacana. Deixa eu só pegar aqui para a gente poder. Oi, gatinho. Oi, neném. Para a gente poder ver o simbolismo brasileiro. Simbolismo no Brasil. Opa, nesse aqui não. Esse aqui não, esse aqui é muito... Nossa Senhora. Não, mas eu vou até mandar esse aqui para vocês também. Que esse aqui também é... Esse aqui é muito pesado. Esse simbolismo aqui. É esse aqui que eu quero. Esse aqui tem uns poetas franceses, né? Você sabe que as nossas correntes literárias todas são derivadas do exterior, né? As derivam da França, as derivam da Itália, derivam de Portugal, né? Então, mas vem de lá para cá. Então, temos os grandes nomes que forjaram as escolas literárias, né? Então, ó, aqui, nessa primeira parte aqui, nós temos o Afonso Guimarães, esse carinha aqui, de bigodinho, e esse aqui é o Cruz e Souza. Esses dois são brasileiros, tá? Mas os ícones simbolistas da época, ó, o Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Stefan Mallarmé. E o Mallarmé é esse que falou que a poesia ela não tem que ser descritiva nem narrativa, tem que ser sugestiva. Até porque trabalha com subjetividade, né, gente? Não falou mentira, né? Mas o Baudelaire
é que começou a escrever sobre essas ideias aí de simbolismo com um livro chamado As Flores do Mal, de 1857. O trabalho dele foi tão importante que todos os poetas que vêm depois dele, de alguma forma, são devedores da sua poesia, né? São os filhos de Baudelaire, igual os filhos de Lobato. Mas o Baudelaire inventou a poesia da cidade, com massas anônimas, prazeres proibidos, miséria. Então, isso é o que permeia a poesia do Baudelaire. Entre seus temas estão a beleza, a mulher, a boemia, a embriaguez, a morte, o tédio. Então, nós vamos ver assim, que são temas tanto quanto cheios de pessimismo. Né? Tem um filme que fala até do Rimbaud do Verlaine, acho que é o Rimbaud ou Verlaine, Paul Verlaine, que eles tiveram uma relação amorosa, os dois. O Arthur Rimbaud era financiado pelo Verlaine. Eu acho que é o Verlaine mesmo. Quem faz o Arthur Rimbaud no cinema é o... Quem fala... Ui, ela dá tchau para os meninos e fala, oi, gente! Alô, galera! Eu estou aqui participando das aulas. Quem faz o Rimbaud é o Leonardo DiCaprio. Bastante bacana. Depois vocês puderem dar uma olhadinha, de repente vocês assistem o filme, vocês entendem um pouco melhor da vida dos carinhos. Não pode fazer barulho, porque a mamãe está trabalhando. Ficar no colinho só já tá bom. Deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa, se vocês estão só digitando presença. Lindo demais. Sara, obrigada. Mas ficaram em colo de mãe, né? A mãe está em casa, como é que vai fazer? Muito difícil, cara. Essas aulas em casa é uma loucura. Porque ele, quando ele ouve a minha voz, se eu não pegar ele, é pior, porque ele não para de gritar, não. Né? Aqui. Então, vamos ver aqui, simbolismo. Ó, qual era o objetivo dessa escola literária? Muito, assim, num curto espaço de tempo que aconteceu, seu objetivo era ter como base a sugestão, a criação de imagens fluidas e a apresentação subjetiva da realidade, expressa pelos de sinestesias e metáforas sutis. Vamos lembrar aqui o que é sinestesia. Nós estudamos ano passado, né, na apostila 1, as figuras de linguagem, figuras de palavras, de construção, de pensamento, de som. E a sinestesia é aquela figura de linguagem que é a fusão dos órgãos dos sentidos. Um cheiro doce, né? Uma voz suave, né? Suave é com tato, mas a voz é com audição. Então, a fusão dos órgãos dos sentidos nos dá a figura de linguagem chamada sinestesia, ok? Quer ver o sol, meu filho? Abre. Ai, vai lá. Ai, tá muito claro esse dia. Então, a sinestesia, que é a linguagem musical já, não é? E também trabalha metáforas sutis. Aí nós temos o poeta viajante de Gustavo Moreau. O Gustavo Moreau, ele é um grande nome na pintura do simbolismo. E nós temos o poeta viajante. Essa obra aqui, do Monet, né? Você sabe que tem Monet e Manet, né? Sabe que o Monet, ele tinha na casa... A casa dele é hoje um lugar de visitação, não é? É um jardim que ele criou para ele fazer as pinturas baseadas naquele jardim dele. E o que o simbolismo prima também? A visão do mesmo lugar, por exemplo, mesmo lago, esse mesmo lago, Garré aqui no mesmo, né? Esse mesmo lago aí, em horários diferentes do dia, para você ver como que a sua percepção muda de acordo com a intensidade ou não da luminosidade solar, né? Então, você vai ver um quadro, que metade do quadro é o de dia, na outra metade já está ofuscando, né? Para anoitecer. Por quê? Por que se faz esse tipo de imagem? Para mostrar como que tem que ser sugestiva. A realidade é sugestiva, porque dependendo do horário você pode enxergar uma coisa, dependendo do horário você pode enxergar outra. Entendeu? E tem o Monet, então, ele tem essa obra chamada Nenúfares, né? Que é muito famosa. O Monet é um dos grandes nomes da literatura dessa época, da pintura dessa época. O Velho de Barba Branca, de Odilon Redon, que representa a passagem do tempo, né? É uma
uma metáfora, né, da passagem do tempo. E essa obra aí que eu falei para vocês, olha, Impressão, Nascer do Sol, de Claude Monet também. Então, nós temos aqui duas obras do Monet, né? Nenúfares e Impressão. Por que que impressão? Aqui nós já vamos começar a ter aquelas correntes artísticas, né? Impressionismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo. Lembra que nós vamos estudar lá no terceiro? Deixa eu ver. Não, a gente já estuda esse ano. A gente já estuda na próxima apostila. A gente já vai ver como é que chama? Não são correntes literárias, são não, amor, não mexe não, tá? São chamadas, esqueci agora. Mas a gente vai ver todas essas formas de arte que vão modificar muito o jeito de ver a arte no Brasil também. Não, Olavo, não, Olavo, não, Olavo, não pode mexer, tá, mano? Pode não. Senta aqui, ó, senta aqui. E aí, o impressionismo já é uma dessas artes que nós vamos estudar, né? Tchau, tchau, tchau. Então, senta aqui, senta. Senta aqui, meu filho. Ai, ai, ai. Falei que eu tinha que ter tempo para escrever um livro sobre a pandemia em casa, com 2 crianças. Escrevo. Aí você observa que, assim, a gente... Tudo bem, eu nasci do sol, ou o poente, né? Pode ser nascente ou poente. Mas, assim, o que você enxerga? Eu estou vendo uma barca com uma pessoa sentada, a outra remando, mas, assim, você está vendo uma sombra do que pode ser isso que você imagina que seja, não é? Você não tem nada delimitado, ó. Tanto você não sabe onde termina o mar, o lago, onde começa o céu, não é? Então, essa é a característica do simbolismo, né? Essa linguagem fluida e essas imagens fluidas também. Ok? No simbolismo, ao contrário do realismo, não há uma preocupação com a representação fiel da realidade. Também como o parnasianismo, né? A arte preocupa-se com a sugestão. O simbolismo é justamente isso, sugestão e intuição. E é também reação ao realismo, naturalismo e parnasianismo. É o resgate da subjetividade, dos valores espirituais e afetivos. Então, um pouco de retorno ao romantismo. O simbolismo já não é mais aquela característica de ser um movimento contrário ao romantismo, como era o realismo, naturalismo e o parnasianismo, né? O simbolismo é contrário ao realismo, naturalismo e parnasianismo. Não que seja completamente romântico, tá certo? Mas nós percebemos uma aproximação com os ideais românticos, mas com a profundidade maior. Por quê? Porque os simbolistas procuram retratar o inconsciente, né? O mundo onírico, como eu falei, né? O irracional, com sensações e atitudes que a lógica não consegue explicar, né? O mundo de sonho. O leitor não deveria tentar entender os textos, mas se deixar levar pelas sensações. É por isso que nós vamos trabalhar a sinestesia, né? Aqui no simbolismo. Em Portugal, nós temos aí o início do simbolismo, 1890, com o poema Aristo, de Eugênio de Castro, e aquele carinha, estava lá na capa, aquele barbudinho. E entre as principais características do simbolismo estão o espiritualismo e o misticismo. Aqui no Brasil, nós vamos ter um misticismo bastante cristão. Sugestão, imprecisão, sinestesia, musicalidade, maiúsculas alegorizantes, que aquelas palavras que seriam substantivos simples, né? Que ganham a maiúscula e ela deixa de ser substantivo simples, passa a ser substantivo próprio, ou seja, tem muito mais uma carga sentimental muito maior aquela palavra. Se é um amor com letra maiúscula, quer dizer que é o amor. Como que é esse espiritualismo e misticismo? A arte era como se fosse uma religião, né? Os textos simbolistas apresentam muitas vezes uma visão cristã, como eu falei, né? Muito voltada para o cristianismo. Era como uma distinção entre corpo e alma e o desejo de purificação, de sublimação, o desejo de ascensão, tá? Nós vamos até ver num poema do Afonso de Guimarães, da Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. E ela ficou tão louca, que ela estava na torre, né? Presa, que ela acabou se jogando da torre e ela conseguiu as 2 luas. Conseguiu a lua do céu, porque sua alma foi para o céu, e também a lua do mar, porque seu corpo caiu no mar, certo? Então, anulação da matéria para libertação da alma, né, do corpo,
anula-se o corpo para libertar a alma. Era também como a utilização de vocábulos ligados ao místico e ao religioso, como missal, breviários, hinos, salmos e outros. Tudo isso aí é voltar para a religião católica. Missal é aquele livro que o padre usa para celebrar a missa. Breviário é um livrinho que tem várias orações e cânticos. Hinos é o inário, né? Salmos, entre outros. Então, a maioria das poesias trabalha com esse vocabulário ligado ao misticismo religioso, mais assim, provavelmente dito cristianismo. Sugestão. Como que é trabalhada a sugestão no simbolismo? Para a arte simbolista, mais importante do que nomear as coisas é sugerir, como se diz o Mallarmé. Né? A poesia não tem que ser narrativa nem descritiva, ela não tem que nomear, não tem que ser descritiva, mas ela tem que deixar que o leitor adivinhe o enigma do poema, né? De cada poema. A imprecisão está atrelada à sugestão, né? Se eu tenho que deixar para que cada leitor adivinhe ali, né, o enigma do poema, então eu não posso ser muito preciso, porque então eu vou estar sugerindo, né, eu vou estar indicando um caminho a seguir. Então eu tenho que deixar essa realidade mais vaga, mais imprecisa, possivelmente, né? O simbolismo buscava a essência do ser humano,